torcedores do Peñarol se envolveram em uma confusão generalizada nesta quarta-feira na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os uruguaios vieram à cidade para assistir o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Botafogo nesta noite. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou por volta de meio-dia, depois que um dos torcedores furtou um celular em uma padaria. Foi quase 1h30 de selvageria, vandalismo, quebra-pau, praticamente sem repressão, até que chegassem os reforços da própria PM e também do Corpo de Bombeiros. O governador Cláudio Castro afirmou que o grupo será escoltado para fora do estado e não assistirá à partida. O lateral do Flamengo, Varela, pediu desculpas por presença no local da confusão com torcedores do Peñarol. O jogador afirmou que foi ao local resgatar 2 amigos. Pelo menos 250 uruguaios foram detidos e uma arma foi apreendida e muitos vídeos foram feitos por câmeras de celular, por populares que ali estavam e compartilhados pelas redes sociais. 250 torcedores do Peñarol foram detidos. Passar para o Mota, que é do Rio de Janeiro, isso dominou o noticiário fluminense. Mota, que confusão, hein? Briga generalizada, começou nessa padaria, depois muita confusão na praia e terminou na avenida. O que te chamou a atenção? Quais aspectos a gente precisa refletir sobre essa briga de uma torcida que veio de outro país, inclusive? Isso não é exatamente uma novidade, né, Caniato? A gente já teve um episódio parecido com esse não faz muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Eu nem me lembro mais qual foi o jogo, nem qual era o time. Eu acho que eram também torcedores estrangeiros que estavam em Copacabana e criaram um enorme tumulto ali na praia e foram presos. Enfim, eu não entendo nada de futebol, não tenho a mínima ideia quem está jogando, quem não está jogando, mas eu tenho amigos que entendem muito. Eu tenho um amigo, promotor de justiça, Diego Pesce, que conhece muito bem esse problema da violência das torcidas organizadas. Chega um ponto que você não sabe mais se são torcidas ou são quadrilhas. Eu não sei se é o caso aqui ou se é mais um daqueles episódios. Rio de Janeiro teve nos últimos 2 dias, a temperatura subiu bastante e quando a temperatura sobe, os ratos saem todos dos buracos para fazer tumulto. Não sei se isso foi um fator aqui. Pois é, inclusive a gente exibe para as pessoas que assistem pela TV por assinatura e também pelas plataformas digitais os muitos vídeos que foram feitos, os registros e postados nas redes sociais mostrando a ação dos torcedores do Peñarol. Estavam de calção, sem camisa, possivelmente deviam estar aproveitando o dia na praia, mas daí decidiram acabar com a tranquilidade dos moradores e também dos turistas que certamente estavam aproveitando esse dia. Você, delegado Palumbo, o que se sabe sobre esse episódio? Enfim, que tipo de reflexão a gente precisa fazer quando a gente olha para a segurança que é feita quando tem um jogo tão importante como esse? A reflexão que precisamos fazer é que a gente precisa mudar as leis rapidamente. O que ocorre é que, geralmente, o presidente da Câmara, que detém o poder de pautar os projetos para aumentar a pena, para tornar o crime mais grave, para tirar benefício, simplesmente não pauta. E aí, 512 deputados se tornam refém da vontade do presidente da casa, que foi eleito pelos próprios deputados. Então, temos parcela de culpa nisso. Isso que aconteceu aí no Rio de Janeiro também já aconteceu aqui em São Paulo. Num passado bem recente, o jogador Grafite foi vítima de racismo. E eu me lembro bem que naquela época eu trabalhava no grupo de operações especiais, nós fomos chamados, conduzimos os argentinos para a delegacia e não aconteceu absolutamente nada. Entraram por uma porta, saíram pela outra, no mesmo dia. Por quê? Porque nós não temos uma legislação à altura de manter esses criminosos presos. Vamos supor que você está lá, Caniato, passeando com o seu filho, ou um pai de família com a sua filha, tranquilamente ali, curtindo um dia de sol. Aí vem mais de 250 torcedores armados com pedaços de pau, pedras, no meio da sua família. A polícia militar tem que agir. E aqui rendo os meus elogios à polícia militar, principalmente ao Choque, que já evitou dezenas,
centenas de tragédias. Se não fosse a polícia militar, através do choque, entrar em conflitos entre torcidas organizadas, muito mais pessoas teriam falecido. Eles são verdadeiros heróis. Ali no Pacaembu, numa final de jogo, a torcida do Corinthians queria invadir o gramado, 20 ou 30 policiais do choque seguraram literalmente uma multidão. E aí eles se utilizam de cacetetes, se utilizam de munições não letais. E no outro dia já aparece ONG, já aparece os mimizentes de plantão, já aparece os defensores de bandido crucificando a tropa de choque. Eu presenciei, ninguém me contou, uma torcida organizada, e eu posso falar isso porque eu sou conselheiro do Palmeiras, então eu acompanho de perto, uma torcida organizada na rua Palestra Itália, acendendo um rojão de 12 tiros e jogando em cidadão, em as pessoas que estavam lá, que eram de outra torcida. E uma mãe desesperada com o filho só não foi espancada graças à ação da polícia militar, do choque. Então, parabéns para esses policiais e lamento muito na situação que estamos vivendo nos dias atuais, aonde no Congresso Nacional é uma minoria de deputado e uma minoria de senador que luta efetivamente para acabar com o benefício de criminoso, para aumentar as penas, para tornar a vida de criminoso mais difícil. São poucos os deputados, mas nós vamos continuar lutando, porque ninguém aguenta mais ver essa selvageria. Aqui no Palestra Itália também, uma torcedora perdeu a vida numa briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo. As pessoas não podem morrer por assistir um jogo de futebol. Cenas lamentáveis no Recreio dos Bandeirantes, inclusive uma motocicleta foi incendiada pelos vândalos que arremessavam pedras, pedaços de pau, alguns se utilizavam das mesas dos quiosques como escudos. Enfim, uma situação deplorável. E depois dessa confusão, o governador do Rio de Janeiro disse que todos os torcedores do Peñarol que se envolveram nessa confusão serão expulsos do Rio de Janeiro. Você, Dávila, cenas lamentáveis. Quando a gente fala de esporte, né, a gente não espera compartilhar esse tipo de imagem com o público. É verdade, Canhato. Mas o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi a confissão do secretário de Segurança do Estado, dizendo que ele falhou. Agora, é inacreditável. Vai ter um jogo, vai chegar a torcida do Peñarol lá no Rio de Janeiro e você não tem um planejamento. Como é que não tem um planejamento? Como é que acontece uma coisa dessa? Então, eu fiquei muito bem impressionado com o secretário de Segurança Pública admitir que ele falhou no planejamento. Agora, esse tipo de falha não pode acontecer nessas horas, porque se acontece, você tem uma tragédia. O risco do mau planejamento é acabar em tragédia, exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, além da legislação, como bem disse aqui o delegado Palumbo, tudo, nós precisamos ter do poder estadual planejamento nas ações de eventos dessa magnitude. Não pode não ter um planejamento muito bem feito, justamente pensando na pior das situações para você poder ter as ações preventivas possíveis. Então, é bom o reconhecimento do secretário, mas é triste o reconhecimento da ausência de planejamento que acabou nessa tragédia que nós acabamos de mostrar aqui para os nossos telespectadores. Seguiremos atentos.